Graças e paz, meus irmãos. Quero saudar a todos com as ricas bênçãos do Senhor. Neste domingo, dia 12 de abril de 2020. Quero ler uma palavra, irmãos, com o propósito de nós trazermos as verdades bíblicas, as verdades da Escritura, principalmente no dia de hoje que está sendo celebrado, pelas pessoas a Páscoa. E tendo sempre em mente, irmão, que a verdade da palavra ela é única e irrefutável. Que a Bíblia, meu irmão, é a nossa regra de fé e devemos ter em mente qual é o verdadeiro motivo da Páscoa. Se a gente olhar para as Escrituras, vamos ver que hoje não é celebrado a Páscoa. A Páscoa ela é um ritual judaico, sendo nós judeus, nós não temos aí o compromisso ou a obrigação de celebrar da forma que o judeu celebra. Porém, é muito bom nós lembrarmos, sim, deste dia para o verdadeiro motivo da Páscoa, porque o verdadeiro motivo da Páscoa e o símbolo da nossa Páscoa é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, irmãos, para a gente ter uma base pela palavra, se você tiver a sua Bíblia aí, abra em Êxodo capítulo 2, quero ler primeiramente o versículo 1, 2 e 3, onde Deus dá a instrução a Moisés para fazer a preparação, porque Deus iria derramar um juízo, sobre a terra do Egito, sobre o povo, sobre Faraó, e Deus ali estava instituindo a sua última praga naquela terra, com o propósito de libertar o povo. Então, a Páscoa ela tem o primeiro sentido, irmãos, de libertação. Então, em Êxodo capítulo 12, verso 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então Deus ali estava preparando o povo escolhido, porque o juízo dele iria ser estabelecido naquela terra. E Deus ele estava dizendo para que eles pudessem cumprir um ritual, o ritual pascual, para que fosse ali posteriormente, com o sangue daquele cordeiro, ungido os umbrais das portas, para ser um sinal. Então se a gente vê aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, o Senhor diz: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja que Deus dá essa instrução ao povo e diz que serviria de memória para as próximas gerações. Este ritual, este ato que foi ordenado ao povo fazer, porque o destruidor iria passar pela terra matando os primogênitos dos homens e dos animais. E isto, meu irmão, dos homens, todos que estavam ali na terra do Egito. Porém, aquele sinal, ele seria um livramento para o povo. Ou seja, o povo de Deus não seria atingido. E se a gente vê aqui o capítulo 13, verso 1 e 2, olha que o Senhor diz: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então veja que após Deus decretando, Deus libertando o povo, lá no decorrer do capítulo 12, o povo saindo do Egito, no capítulo 13, Deus, ele abençoa, ele consagra, ele diz que todo primogênito do povo de Israel, tanto o homem como os animais, é do Senhor. Então, meu irmão, veja que esta informação ela é de extrema importância para os nossos dias de hoje. Porém, é um ritual que nós não devemos cumpri-lo, mesmo diante do que tem acontecido atualmente com o mundo inteiro. Não é um ritual válido para hoje, porque este ritual ele foi válido para aquele dia. Então hoje não há sentido algum nós fazermos um ritual parecido com estes elementos no dia de hoje, irmão.
Porque nós sabemos que houve todo um plano de Deus, todo um planejamento do Senhor, para que este ritual fosse substituído por um ritual único e eterno e perpétuo. Eu quero que você abra comigo em Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 18, versículo 31. Por quê? Nós vamos ver neste texto que Jesus, ele está informando aos seus discípulos, dando ali uma introdução do verdadeiro sentido da Páscoa. Então, Lucas, capítulo 18, verso 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles, os discípulos, nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então veja que quando Jesus dá esta informação, os discípulos, irmãos, eles não entendiam ainda essa mensagem, né? Porque ainda estava encoberto, porque o Senhor, ele já estava dando a instrução de que ele deveria morrer, ele deveria ser o Cordeiro, ele deveria ser o sacrifício perfeito de Deus para a salvação e a libertação da humanidade. E aí nós podemos pegar, particularmente hoje na nossa comunidade, neste segundo dia, segundo domingo do mês, nós estaríamos celebrando a ceia do Senhor, né, fisicamente. E aproveitando que nós estamos falando sobre isso, né, eu quero ler o texto que se encontra no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 7, onde Jesus, ele dá ali a celebração da última Páscoa, antes do seu sacrifício, antes da sua morte. Então, capítulo 22 de Lucas, versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro cheio de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que vos é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E se, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então o Senhor aqui no Evangelho de Lucas, ele dá a instrução sobre a celebração da Páscoa, sobre a celebração da ceia. E se você for lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo, lá no verso 23, ele fala: O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensino, ele estava dizendo isso. Ele estava lendo, ele estava sendo instruído por este texto ensinado por Jesus. Então veja, irmãos, que a ceia, a Páscoa, ela tem algo ligado uma coisa com a outra. E tem um motivo de libertação para o povo. Hoje, né, devido a todo o ocorrido com o mundo, nós não podemos estar fisicamente reunidos, irmãos. Mas
eu quero orientar a você que está na sua casa, que você possa se reunir com a sua família. Se você está tendo algum tipo de confraternização no dia de hoje, que você possa tirar um momento, irmãos, e ler este texto. Você possa ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que você possa ler o texto de Êxodo que a gente leu, né? E tirar este momento de comunhão com o Senhor, de trazer à memória, meu irmão e minha irmã, o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. E hoje é muito válido nós lembrarmos deste sacrifício, diante de tudo o que tem ocorrido, irmãos. Não lembrar ou celebrar algum tipo de ritual, mas ter na mente e ter na memória o que Jesus fez, porque Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Então, eu quero dizer para você que está assistindo este vídeo, meu irmão, minha irmã, que faz parte da nossa congregação, que faz parte do nosso ajuntamento, que faz parte do nosso corpo ali que se reúne, que nós chamamos de igreja, que você possa, meu querido, minha querida, ter uma comunhão com o Senhor este dia. Tempo de sobra você tem, né? Motivo você tem, motivação você tem. Então não há o porquê de você fazer. Porque mesmo nós estamos longe do calor da comunhão física com os irmãos, você não pode deixar, meu irmão, minha irmã, o Espírito do Senhor se entristecer dentro de você. Você não pode deixar esta chama que age dentro de você, da tua fé que você tem, da crença que você tem nesse Deus maravilhoso, apagar. Mesmo estando longe, irmãos, tenha este momento de comunhão com a sua família, com a sua casa. Tenha o hábito de ler as Escrituras. Tenha este hábito, por mais que talvez você não entenda, mas tenha o hábito de ler. Peça ao Senhor que Ele vai esclarecer sobre a tua vida tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem almejado diante do Senhor. Então, meu querido, minha querida, eu quero deixar este vídeo gravado para os irmãos que estarão assistindo, para os irmãos que estarão tendo a comunhão com o Senhor, neste dia tão especial, trazendo à memória o sacrifício da nossa verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, fica na paz, na graça do nosso Senhor Jesus. Acompanhe, irmãos, os nossos vídeos que eu particularmente estarei ministrando aí, né? E que o Senhor, Ele tem sido a nossa força. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, não deixe o desânimo, não deixe, meu irmão, o medo tomar conta da sua vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa certeza da salvação. Não devemos temer mal algum. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.